O Gazeta Entrevista já está de volta e agora vamos falar de literatura, de cultura e de economia, meio ambiente. Eu estou recebendo aqui Carlos Alberto Franco da Costa, que é doutor em meio ambiente pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e pós-doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. E também o Marcos Fábio Freire Montezuma, que é doutor em História pela PUC de São Paulo, professor da Universidade de Santa Catarina. Olha, ambos escreveram o livro Racionalidade do Dinheiro, Contrapontos à Racionalidade Ambiental. Na verdade, isso aqui é um trabalho fruto de pesquisa de ambos nas áreas em que atuam. Daqui a pouco a gente vai falar desse livro, que está lançando hoje aqui em Rio Branco, né? O lançamento é daqui a pouco, a gente vai falar também dessa agenda. Deixa eu só dar um recado aqui antes. Deixa eu falar com você que gosta de cuidar bem do seu visual. Olha, eu quero que você conheça a barbearia Dom Bigode, porque lá você tem, além de fazer o cabelo e a barba, uma série de atrativos. Tem cerveja importada e nacional, tem charutos, tem uma linha de cosméticos exclusiva e você também pode levar o seu filho, inclusive, assim ele vai ficar com um visual parecido com o seu. As pessoas perguntam se pode entrar mulher. Claro que pode, mas os serviços são apenas para os homens. Vá conhecer, assistir uma partida de futebol, uma luta do UFC, comer uma esfirra, conhecer o mundo Dom Bigode. Tem o Facebook da Dom Bigode, é facebook.com/Dom Bigode, WhatsApp 8113-3099. A barbearia Dom Bigode fica na rua Rio de Janeiro, número 230, próximo à Galeria Bessa. Muito bem, deixa eu apresentá-los aqui. Já falei os nomes e os currículos. Sejam bem-vindos, boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. A gente que agradece, é sempre bom ter aqui uma aula de economia, de meio ambiente e de racionalidade do dinheiro. Quer dizer, a princípio já desperta o interesse, porque dinheiro e razão às vezes não se combinam, não é? Exatamente, o livro, como você falou, ele é fruto do meu projeto de pós-doutoramento na Universidade Federal de Santa Catarina, junto com o Marcos Montezuma, que foi o tutor do meu pós-doutorado. E a ideia, o título é exatamente intrigador, porque as pessoas perguntam, mas um objeto que não tem vida, ele pode ser racional, né? Então nós não estamos atribuindo a racionalidade ao dinheiro em si, mas ao fato de que o dinheiro vem contribuindo para a formação de uma racionalidade, né, que as pessoas estão tomando como parâmetro de racionalidade o dinheiro. Então o livro vem abordar o dinheiro com essa perspectiva de guiar a racionalidade. Finalmente alguém quis estudar esse tema, porque essa transição que a sociedade está fazendo de o dinheiro ser um mediador para ser um fim em si mesmo, ela me parece imperceptível, né? Quer dizer, as pessoas perderam a razão mesmo. Exato, e a ideia, nós vamos buscar nos filósofos antigos, especificamente em Aristóteles. Aristóteles dizia que o dinheiro era uma invenção importante como meio nas relações de troca, facilitador nas relações de troca. Mas o Aristóteles já tinha a preocupação de que o dinheiro deixasse de ser um meio e passasse a ser um fim em si próprio, né? Então, ele tinha essa preocupação. Então, nós fomos buscar nessa afirmação do Aristóteles e mostrar como, durante a história, até a consolidação da nossa sociedade financeira atual, esse conceito, essa forma de racionalidade foi sendo construída. Então, é uma visão histórica que rebusca a construção dessa racionalidade e a gente vai fazendo um debate sobre os aspectos centrais dessa construção. Vamos, então, aprofundar ainda mais esse debate. Como você vê a relação entre o dinheiro e o poder? Isso é um dos aspectos que a gente trabalha também no livro, é que o dinheiro passou a ser o grande símbolo de riqueza e de poder na nossa sociedade. Então, a referência para uma pessoa, para que ela tenha poder, é a aquisição de dinheiro, né? Inclusive, o próprio conceito de riqueza ficou associado à aquisição e à posse de dinheiro, né? Então, o dinheiro ele serve como esse parâmetro de referência e você tem alguns exemplos de pessoas que ficaram muito ricas e passaram a ser referência para a sociedade. De repente, essa pessoa perde o dinheiro, ela passa a ser ridicularizada. Então, a aquisição de dinheiro também passa a ser... A sociedade chegou num ponto em que o dinheiro manda mais do que o poder, principalmente o poder político, não é?
Isso. Então é uma relação perigosa. Ou como se associam, né? Porque situações em que nós não julgamos existir uma relação intrínseca entre poder econômico e poder político, de repente nós encontramos ali uma expressão disso, só que nós não conseguimos visualizar isso, como nós dizemos, a olho nu, porque isso tudo ocorre através do discurso das pessoas, ocorre através das práticas e ocorre através das associações que nós não percebemos. Se você pensar assim, bom, o momento político atual, nós estamos vivendo uma situação dessa? Sim, estamos vivendo uma situação dessa. Esse discurso é claro? Ele não é claro. As pessoas justificam as suas atitudes políticas e as suas ações concretas na sociedade, nas relações institucionais, através dessa lógica do dinheiro, ou dessa racionalização, dessa racionalidade do dinheiro. Não, elas não justificam assim. Elas elegem discursos mais nobres, argumentos mais nobres, como o povo está perdendo, o povo foi ludibriado. Jamais elas dizem que os seus dividendos estão diminuindo, frente àquilo que poderia oferir se determinada administração fosse ocupada por determinados setores da sociedade. E isso, essa racionalidade, ela está posta naquilo que nós dizemos que são os meus interesses, as minhas propriedades, mas também é aplicada à racionalização daquilo que a gente chama de meio ambiente. Daqui a pouco a gente chega no meio ambiente, mas eu ainda quero perguntar algo antes. É que na sociedade capitalista também não dá para viver sem o dinheiro. E aí, qual é o limite? Exatamente. Nós não estamos no livro, o questionamento não é em relação a você buscar o dinheiro. O que nós estamos questionando no livro é o fato do dinheiro passar à frente de todos os outros valores e servir como principal parâmetro de nivelamento de absolutamente tudo na sociedade. Mas o capitalismo tem muito disso, o lucro é o principal. Mas o que a gente está esquecendo, por exemplo, é que o próprio dinheiro ele tá prejudicando o capitalismo. A excessiva financiarização da sociedade, ela hoje entra em choque com o capitalismo industrial. Se você pegar, por exemplo, na década de 70, você tinha 40% do PIB do planeta, ele estava concentrado no setor industrial. Hoje ele está em menos de 20%. Para onde foi esse dinheiro? Para especulação. Né? Exatamente, para especulação financeira. Então, a riqueza financeira hoje, a excessiva financiarização da sociedade, criou um mega problema para a sociedade mundial, que é o fato de que você tem hoje um PIB de aproximadamente 70 trilhões de dólares de riqueza real, e um PIB financeiro de aproximadamente 1 quatrilhão de dólares. Quer dizer, os meios de produção, a produção, uma das bases do capitalismo, está se diluindo. Exatamente. E tem uma teoria... frente a essa política, né? E tem uma teoria econômica, uma lei que chama-se Lei de Gresham, que diz que a briga entre duas moedas prevalece a mais fraca. A mais forte, ela perde essa luta. Então, o dinheiro financeiro, o capital financeiro, ele está se sobrepondo ao capital e prejudicando o capital industrial, porque as pessoas acham, inclusive, que é mais vantajoso você ganhar dinheiro no mercado financeiro do que produzindo bens. Agora vamos para o meio ambiente. Quer dizer, até que ponto o meio ambiente tem sofrido com essa falta de razão no trato com o dinheiro? A relação que a gente estabelece também, a gente faz uma relação entre a produção de entropia e o dinheiro. A partir das leis da física, a gente entra também um pouquinho nessa discussão, que o dinheiro gera um desgaste econômico e ele não guarda energia da mesma forma que a atividade produtiva faz. Então existe uma entropia muito forte na produção do dinheiro e que ela não fica armazenada, digamos assim, em nenhum produto físico. Então, além do fato de que quando o dinheiro entra, o meio ambiente ele passa para segundo plano, né? E a relação e o conceito de economia que a gente pega lá em Aristóteles, ele fazia uma relação entre o indivíduo, a sociedade e o entorno. E com essa financiarização da sociedade, a gente está vendo o dinheiro se sobrepondo ao indivíduo e à sociedade e principalmente ao meio ambiente. Há um caminho para se voltar a ter a riqueza como o real valor? Olha, é muito difícil hoje você ter esse processo, porque
Porque se você pega o que aconteceu com a crise de 2008, o planeta, a sociedade planetária, ela perdeu aproximadamente entre 10, a estimativa entre 10 e 15% dessa riqueza financeira foi embora, foi destruída por conta da crise financeira, né? Então, enquanto não houver uma redução dessa proporção da riqueza financeira em relação à riqueza real, a sociedade, infelizmente, vai estar propensa a viver essa inconstância e o perigo de uma mega crise econômica novamente, como foi a de 2008. E tem um aspecto que nós também ignoramos muito quando a gente avalia essas questões, que, diz respeito à participação da sociedade, aquilo que se chamou, ou se convencionou chamar de sociedade civil organizada, que são os sujeitos escolhendo quais são os rumos que querem para a vida da sua sociedade. E uma outra questão que antecederia isso, que é a cultura. Então, a economia que nós estamos hoje, em escala planetária e na escala nacional, na escala regional e local, é determinada através da minha cultura. É a minha cultura que escolhe viver isso. Nós somos objetos da cultura. Nós, dinamicamente, nós construímos a cultura e somos construídos pela cultura que nós vivenciamos. Então, é a nossa cultura que determina isso. Então, se nós continuarmos construindo, exercitando, dando dinâmica a essa cultura que nós temos, dentro desses paradigmas em que essa racionalidade do capital sobrepõe a qualquer outro interesse social, nós iremos cair no imponderável. No entanto, se nós conseguirmos, no plano coletivo, construirmos uma cultura, no plano social, construirmos uma cultura em que esses elementos são questionados e nós estabelecemos os limites, nós consigamos fazer um chamado pacto social, ou repactuar socialmente os nossos valores, é possível que nós consigamos atingir outros patamares e revertermos de algum modo esse quadro. O que dá para se observar é que essa racionalidade que o dinheiro adquiriu ao longo das últimas décadas pode pôr em risco o próprio conceito de dinheiro como mediador. As bases da sociedade capitalista podem ruir diante disso. Não tem dúvida. E então, nessa perspectiva, nós encontramos alguns fenômenos. Um desses fenômenos é a destruição das culturas locais, porque tudo é pulverizado em nome da produção do capital, em nome da relação com o mercado, em nome da satisfação das necessidades dos nossos consumidores. Esse é um aspecto. O outro aspecto é como que nós, diante dessa situação, vamos pensar em propor o novo sem que nós façamos uma situação de terra arrasada. Bom, precisamos destruir tudo para construir alguma coisa sobre novas bases. Então... fica a pergunta, fica o desafio para a sociedade. Se você se interessou mais, o lançamento do livro acontece agora à noite, né? Isso, hoje à noite. Na Dom Bigode. Na Dom Bigode. Na Barbearia Dom Bigode. Às 20 horas. Saem daqui e já vão direto lá para Dom Bigode para o lançamento do livro Racionalidade do Dinheiro. Carlos Alberto Franco da Costa e Marcos Fábio Freire Montezuma. Muito obrigado pela vinda aqui no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço o espaço. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Vamos agora encerrar o programa agradecendo a sua audiência e lembrando do nosso patrocinador Verágua, nosso parceiro aqui do Gazeta Entrevista. Quando você for comprar água mineral, pense na saúde e no bem-estar da sua família. Escolha Verágua, escolha essa marca que eu recomendo. Para você um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã nesse mesmo horário.